Bem-vindos, homens e mulheres, ninhos e ninhas. Este é o Havana Connection ao vivo. Novamente, por isso não temos vinheta. Estamos aqui nos estúdios da TV UOL. Hoje é dia 11 de setembro de 2017. Estamos com Guilherme Boulos, coordenador do MTST. Estamos com Laura Capriglione, do Jornalistas Livres. E estamos com Jean Willis, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Tudo bem, gente? Tudo bem. Estamos aí, não? A gente disse que tá bem para ficar tudo bem, né? É uma Profecia autorrealizada. profecia autorrealizada. Você viu que eu bati na madeira por causa do 11 de setembro. Digamos, 11 de setembro não é uma data muito alegre, né? Em qualquer circunstância. 11 de setembro de 73, você teve a queda do Allende no Chile, né? O golpe militar. Você teve 11 de setembro de 2001 a destruição das Torres Gêmeas nos Estados Unidos também, com aqueles ataques aéreos, né? E se você remexer, deve ter mais coisa. Não teve nenhum atentado terrorista na Europa? Eu acho que também teve. Teve. Bom, não é um dia bacana, assim, não é historicamente, legal, mas não, estamos eu aqui fiz. reunidos para Como se não espantar. bastasse um período tão bom no Brasil, ainda tem um dia Exatamente. piorar um pouquinho. É um mais. pouquinho de agosto e setembro. Né? Como se não bastassem os últimos acontecimentos no Brasil, né? Vamos começar nessa Eu acho que temos que começar com aquela imagem que se tornou icônica, né? Que é. A gente começa com ela e vai falando também do nosso querido presidente, entre outros, começa com a imagem do dinheiro, eu acho, né? Foi encontrado 51 milhões de reais, considerando a conversão do dólar, num apartamento que estaria sobre a responsabilidade de Gedel Vieira Lima, amigo pessoal, querido amigo de Michel Temer, que fez parte não só do governo Temer, mas de todos os governos, acho que desde o governo Fernando Henrique ele estava em alguma função dentro do parlamento ou no executivo, sempre uma função importante. E Gedel, o sobrevivente, o eterno, foi flagrado com a maior quantidade de dinheiro apreendido numa operação em território brasileiro da história, né? E o que significa? Como é que repercutiu isso com vocês? Vocês ficaram com... Eu quero lembrar que já se tornou clássica na internet uma nota de O Globo de 20 anos mencionando Gedel e Michel Temer chantageando Fernando Henrique Cardoso em troca de cargos, em troca de vantagens, quando Fernando Henrique era presidente. Ou seja, nós estamos reféns há 20 anos ou mais de uma mesma quadrilha, essa é a verdade. E é lamentável que esse mesmo jornal, O Globo, que deu essa nota, e aí histórica, pegue a foto do dinheiro de Gedel Vieira Lima, homem forte do governo Temer, e use para ilustrar uma manchete, mais uma manchete de delação contra Lula e o PT, baseada em delações de Palocci, delações que já são modificadas em relação ao depoimento que ele deu antes. Então é lamentável que o jornalismo nesse momento, e aí eu vou me concentrar na crítica ao jornalismo, em vez de esclarecer a população e se concentrar no que interessa, afinal de contas, como esse dinheiro foi para lá, quem se servia daquele cofre clandestino, né, chamar a atenção de que Gedel era homem forte de todos os governos, o governo Fernando Henrique Cardoso, esteve nos governos petistas e agora é do governo Temer, chamar a atenção disso e fazer uma cobertura crítica, não. Eles decidem mais uma vez apelar para o antipetismo, que é esse poste, né, que é esse significante hoje, que é utilizado para Michel Temer se safar e todos aqueles que deram um golpe na nossa democracia se safarem e justificarem os seus desmandos e suas reformas. Não, e vamos lembrar, só para que essa cena desse dinheiro, como você mesmo falou, é a maior apreensão da história. E, no entanto, curiosamente, não foi capa de nenhuma revista semanal, a não ser a Carta Capital. Ou seja, nós estamos vivendo, é surreal o que nós estamos vivendo, nós temos realidades paralelas convivendo, porque essa apreensão é uma apreensão monumental, não por causa dos 51 milhões, mas porque os 51 milhões, se eles são a ponta do iceberg que apareceu, a gente imagina o tamanho do iceberg, o que deve ter nos bancos fora do Brasil. O que já foi evadido, né? O que já saiu, enfim, a gente imagina o que é o tamanho do dinheiro que estava colocado nas mãos desse que foi o homem forte do Temer, é verdade, foi, mas como você mesmo disse, teve em todos, no esquema de chantagem do PMDB, desde que o mundo é mundo, né? Quer dizer, é isso, né? É uma loucura. O que esse cara... Não, e a cara de pau dele, né? De dizer que ele é o cara que sustenta a família, né? Canalha. O Gedel acho que é a cara do PMDB. Né? O Gedel é aquele que simboliza estar no poder recebendo benesse independente de quem esteja no governo. Que essa é a situação do PMDB. O PMDB nunca ganhou uma eleição presidencial no Brasil pelo voto. Nunca. No entanto, por conta dos vícios desse sistema político, chantageou todos os governos
e esteve em todos os governos que foram eleitos pelo voto. E o Gedel, ali como um pivô, uma figura-chave, às vezes uma eminência parda, às vezes um descontrolado. Aliás, chama a atenção as digitais do Gedel no dinheiro, ou seja, lembra aqueles entesouradores da literatura do século, cara que fica, né, devorando, se deliciando. Uma caricatura, né? Eu pensei mais numa cena tipo Tio Patinhas de Caixa Forte, assim, sabe? Coitado do tio Patinho. É uma coisa meio asquerosa, eu diria. Obscena, né? Obscena. É um Deve ter registro de sovaco, né? Ué, não podemos esquecer que... Isso. Agora, só uma questão que eu acho que a gente precisa pontuar hoje é nisso, que é o seguinte. No caso do PMDB, e aí não é só o Gedel, me desculpe. Claro. No caso do PMDB, existem provas contundentes. Essa não é a primeira mala que aparece, é aquela cena pitoresca do Rocha Loures correndo com uma mala no meio da rua. Você tem um apartamento que é pode ter outros. Você tem áudios. Gravações. Né? O próprio áudio do Joesley com o Temer. Provas contundentes. Mas parece ainda faltar convicção. Claro. Enquanto, em outro caso, sem provas, né? No caso do Lula em especial, há um excesso de convicção que o levou a uma condenação em primeira instância e pode levá-lo a tirar do tapetão na corrida presidencial. Estamos vivendo uma inversão completa, né? Porque nós temos provas aí contundentes, materiais, sem que a justiça opere da maneira que a gente espere que ela opere, e nós temos convicções de sobra e a justiça operando de maneira, digamos assim, arbitrária e partidária. Mas está na cara que a justiça, eu acho que cada vez mais está ficando claro para o povo mesmo que a justiça tem lado nesse país e é de uma maneira escandalosa. Laura, né? você que me diz, o que são os óculos do Janot no bar? Aquilo não é sensacional? Ele acha o que é o Clark Kent? Não, ele acha que botou os óculos e disfarçado. estava disfarçado, gente. Gente, aquilo é sensacional. Não, mas aquele é muito bom, né, cara? É muito... Falta Gente, de noção, né? Completa. É falta de noção e é novela. É novela. É obsceno que o procurador da República saia desmoralizado dessa Você maneira. não estava sóbrio, né? Porque tem essa coisa, todo mundo sabe, né? Com todo respeito, que o Janot, enfim... Mas isso não interessa. Isso não me Não é interessa. moralismo, é o moralismo. Eu acho que assim, conversar com o cara depois das 2h, é isso que qualquer coisa. Olha, não me interessa. Para mim, é escandaloso ele se encontrar com um advogado e depois emitir uma nota dizendo que eles não trataram de assuntos jurídicos. De que assunto eles trataram? De que trataram, na verdade, os dois? Né? Quer dizer, é chamar uma nação de idiota. É chamar a todos nós de idiota, desmoralizar as instituições de uma democracia já combalida. Não, e o pior é o seguinte, ele não foi lá, não apresentou uma denúncia contra o Marcelo Miller porque tinha tido um comportamento indigno. Como é que ele pega, vai beber com um advogado do cara que é a quem servia o Marcelo Miller? É uma loucura. Eu acho que o Janot, o que estava em jogo para ele era escolher entre um risco para o seu pescoço e a continuidade da Lava Jato. Exatamente. Porque quando o Janot solta aquela questão do Marcelo Miller, indicia, pede a prisão, ele estava óbvio que ele ia embananar a continuidade da investigação da delação da JBS. Mas também ele sabe que daqui a uma semana, 2 semanas, ele não tem mais foro nenhum, ele vai tomar porrada de um monte de gente por conta das ações que tomou, nem sempre retas e probas, é preciso que se coloque. Claro. E, nesse sentido, o calcanhar de Aquiles dele era o Marcelo Miller, que fez uma negociação. Vamos combinar, a negociação da delação da JBS, assim como o conjunto das negociações de delação na Lava Jato, não tem transparência alguma. Nenhuma. Quais os critérios utilizados, como foi feito, né? Não tem transparência. Não há nenhuma transparência de qual é o critério Agora, utilizado. e a imprensa não cobra essa transparência, porque a imprensa que deveria, quando eu falo imprensa, eu não estou falando da mídia alternativa, estou falando, inclusive, desse veículo aqui, quer dizer, que deveria cobrar transparência, não cobra devido à transparência. Essa é a verdade, entendeu? Qual é a transparência em relação a essas delações? Né? A gente tem que saber por quê. Por que Palocci mudou a opinião, mudou de discurso, e ninguém questiona essa mudança de discurso, toma isso como verdade absoluta. O cara dá um depoimento agora na medida esperada pelo Sérgio Moro, que de árbitro passa a ser protagonista de um espetáculo, né? Porque deixa de ser juiz, dá um depoimento e a imprensa não questiona essa mudança de depoimento, toma isso como verdade e dá como manchete, trata o PT como uma organização criminosa, mas aí se eu considerar que Lula e Dilma sabiam de tudo, eu também tenho que achar que Janot sabia
do que o braço direito dele estava fazendo em relação às delações. Vocês acham que por conta dos vícios e dos problemas relacionados, isso invalida as provas obtidas no caso da delação da JBS? A prova As provas não. É evidente que não. A delação sim. Não, né? sim, a delação sim e o acordo de delação premiada. Sim. Mas também. Mas as provas Só que não. As provas não. As Mas provas então não. também vale isso para Curitiba. As provas também continuam válidas. Evidentemente. Claro. Mas quais são as provas Quais são as efetivamente foram colocadas no caso do Lula em Curitiba? Do Paulo. Não, não tô falando do Lula, eu tô falando generalizado. Não, mas- Porque o problema maior do Palocci não é o que ele falou, é o que ele pode falar. Então, o que eu quero... A questão... Esse é o grande ponto. Exato. O grande problema do Palocci não é o que ele mostrou para, digamos, para o público, que o grande problema dele não é aquilo que ele falou, é aquilo que ele está disposto a falar para poder sair da O que ele cadeia. está Mas disposto a falar é uma se ele coisa. tiver É prova... o que ele vai mostrar. É o que ele vai mostrar. O que nós queremos... Agora, você uma pergunta, vocês acham sinceramente que ele não tem prova nenhuma? Eu não sei. Eu não ele precisa sei. apresentar. Eu não sei. Ele precisa apresentar. Nós Léo, queremos que ele apresente Ele urgentemente. apresentar. Léo, não, eu acho boa essa questão. Eu só acho que as pessoas têm que saber o seguinte: a delação do Palocci não foi me deu uma vontade hoje de falar uma coisa, então eu vou falar. Não, ele tá um A ano, delação tipo, do Palocci fermentando que nem Maria Mole na 6 cadeia. meses anunciado, 6 meses, saiu na coluna da Mônica Bergamo que ele iria fazer a delação. E que estava sendo negociado e tal, não sei o quê. Quer dizer, nós tivemos 6 meses para que houvesse o acerto do discurso, todo o acerto do discurso. Eu acho interessante que 6 meses depois, o cara ele só tenha falado e ele chegou a levar uma colinha para falar a história do acordo. Como De é que pacto é? de sangue. Do pacto de sangue. Ai, pacto Gente, de parece sangue. novelista. E o melhor que ele apresentou até agora foi uma frase de efeito. Ele não apresentou nada. A verdade é, ele não apresentou nada. Vamos esperar. Se há provas, apresente. Se aprovas, Sim, apresenta. não, mas é o que eu tô fazendo para vocês. essa Contra parte o PMDB, séria. aprovas Agora, contundentes, vocês agora, acham em termos que de não vai ter... marketing, Que o que eu senhor acho aqui? Antônio Palocci. Aliás, eu fico vendo algumas viúvas do sistema, tipo, falando, não, nossa, pobre Palocci. Mas pobre Palocci é o Palocci. É o Palocci. Não, gente, não a pode. pergunta não era que ele delatar, a pergunta é por que ele não delatou ainda, O sabe? problema era quando, né? Quando e quem ele vai levar? Ele vai levar banco junto? Ele vai levar o Acho que PT? esse é Ele o vai levar tema. o Eu acho que- PSDB? Ele vai levar quem junto? Eu acho essa é a questão. Porque ele vai levar um monte de coisa junto. A pergunta quem. delação. Mas se levar só o PT, é desonesto. Não, porque lógico, mas porque não, lógico que sim, até primeiro porque precisa de O provas. Palocci é um homem do sistema, dos empresários. Claro, e se essas provas se restringirem ao PT, sem tocar em todo o sistema com o qual ele operava junto, bancos, lógico. E ele emissoras de falou que tinha TV, essas exatamente. Ele chegou a E anunciar ele fez isso, é preciso dizer, no governo do PT, aqui não, acho que a questão não é passar pano para ninguém. A questão é a gente ter uma clareza do seguinte: delação por si só não é prova. Enquanto ele está falando, tenha repetindo o dúvida discurso do nenhuma. Marcelo Odebrecht ou de qualquer outra coisa, isso continua sendo uma história, para alguns mais verossímil, para outros menos, mas é uma história. A partir do momento que ele apresenta provas, nós entramos num outro patamar. Em relação à turma do Michel Temer, existem provas abundantes e contundentes. Sim. Né? Irrefutáveis. E isso não se traduziu ainda, né, numa condenação mais dura do Temer. Eles estão no poder. Por muito menos que isso, sem uma prova consistente, arrancaram a Dilma do poder com o braço da Lava Jato operando de maneira decisiva para isso. A Divulgando, questão é- inclusive, um áudio ilegalmente, Claro, né? isso não foi feito com a turma do Temer. Em relação ao Palocci e ao Lula, se há provas, que apresente. Ele diz de uma conta de 300 milhões. Tem extrato? Tem banco? Como operou? Ele precisa apresentar isso. Sim, claro. Né? E a gente espera que se ele apresente provas aí, apresente também o que ele pré-anunciou, que é em relação à Rede Globo, Exatamente. que é em Claro. relação aos bancos, que isso seja apresentado. Claro. Não como uma ilusão em relação ao Palocci. Nós sabemos muito bem quem é ele, para quem ele opera, e que papel ele teve nos governos petistas desde 2003. Agora, não dá para se entrar numa histeria do pacto de sangue se tornar o significante nacional e se esquecer que de um lado tem provas contundentes, do outro só foi apresentado versão. Se tiver provas, apresentem. Aí nós vamos discutir nessa mesa em cima das Não, provas. isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu só fico, na verdade, extremamente constrangido com o comportamento e com algumas declarações. Não estou falando dos senhores e senhora na mesa, mas de muita gente que está, apesar do sol tá batendo e de que, querendo ou não, sem entrar no mérito de que ele está escondendo provas e de que ele pode vir a esconder prova, mas de que realmente, se há um homem-bomba nessa história inteira, é ele. Não, disso não há dúvida. Disso não há dúvida. Aliás, Palocci já era criticado. Aliás, é importante lembrar que a Dilma sacrificou o projeto Escola Sem Homofobia em nome desse tipo, em nome de Palocci, para proteger o Palocci, que era chefe da Casa Civil dela na época. Né? Garotinho fez chantagem lá e ela sacrificou um projeto importantíssimo para a educação
pressionada pela bancada governista, que é também composta pelo mesmo rebotalho que hoje compõe a bancada de Temer, né, desculpe, a base do Temer. Ela sacrificou esse projeto em nome do Palocci. Ninguém está defendendo o Palocci aqui. O que a gente quer é que o Palocci apresente as provas. E essas provas não sejam só em relação ao PT, mas em relação a todo mundo que ele anunciou antes. Nós teremos qualquer prova. O Palocci apresenta qualquer prova. Esse que é o problema. Porque em relação à turma do PMDB... Não tem nenhuma até agora. E em relação à turma do PMDB, em relação a Aécio Neves, sobram provas. Isso não tem dúvida. Não, né? Agora o que eu acho legal é o seguinte, como o discurso do Palocci veio exatamente no momento preciso. É muito dia após o encerramento um dia depois da caravana. Um dia antes de lançar. Um dia depois do fim da caravana, onde o Lula foi ovacionado pelo povo, isso é um. E dois, no mesmo dia do GEDEL. Então, é aquela montagem da capa do Globo. Um monte de gente está achando que aquele dinheiro é do Lula. Claro, é um monte de gente. E olha, você anda de ônibus, você anda de metrô, você conversa com as pessoas e as pessoas acreditam. Aquele dinheiro é do Lula. Fora o áudio. O Palocci denunciou e apareceu dinheiro. Fora o áudio criminoso que o tal do Carioca, que é aquele canalha, né, que trabalha no Pânico, fez... e distribuiu e viralizou no WhatsApp, que as pessoas passaram a acreditar. Exatamente. Um amigo meu me mandou aquilo e eu disse, vem cá, você tem 2 neurônios? Porque se você tiver e fizer uma sinapse entre tico e teco, você vai ver que esse áudio é falso. Mas as pessoas estão propensas a acreditar. Mas porque o timing também foi perfeito, eles montaram o timing. E nesse timing, mala do GEDEL, um dia depois da caravana e um dia antes do lançamento do filme da Lava Jato. Exatamente. Que é um fracasso, né, gente? Vamos combinar. Aliás, para que imagem mais patética de um país, de uma republiqueta de bananas, do que aquele juiz e aquele procurador rindo de si mesmo, da representação de si, naquele filme partidário, naquele filme, essa ficção de quinta, essa Pulp Fiction, que é aquele filme. Pelo amor de Deus, gente. Mas o Brasil, ele gosta de um tipo de produção assim, né? Tipo, o mesmo filme do Lula também era bem fraquinho. O filme do Lula é o filme da mãe do Lula, essa é a verdade. Batizaram com o nome do Lula por erro, mas o roteiro é todo em cima de Dona Lindu, a história dela. Sim. E, sinceramente, me desculpe você, eu adoro o filme. Acho o filme lindo, Eu prefiro o livro da Denise Paraná. Eu gosto do filme, eu vi minha mãe em Dona Lindu. Sabe, eu reconheço minha mãe naquela mulher. Então, mas você não acha que essa perspectiva no caso, essa perspectiva eu não vou dizer estética, porque não é uma questão estética, mas a perspectiva da narrativa e de como você se identifica com isso, depende do lugar de fala da gente na sociedade? Depende, mas eu acho que... O seu lugar de fala combina com eu acho que o erro né? daquele filme Sakamoto é batizar de Lula o filho do Brasil. Deveria ser Lindu a mãe do Brasil, digamos assim. Ou batizaram porque o Lula estava em alta, o Lula era o cara naquele momento, o Brasil estava em expansão, em desenvolvimento, gozando de enorme prestígio internacional, com a erradicação da miséria quase pleno emprego, ou seja, Lula era a bola da vez. Antes de construir esse antipetismo, antes de destruir a imagem dele. Então hoje não adianta resgatar o filme do Lula para contrapor o lixo que é a Polícia Federal, pelo amor de Deus, né? Não estou querendo contrapor, não estou querendo dizer que um é equivalente ao outro. Estou falando que os lugares que a gente fala, e com relação aos lugares de percepção, e que eu conheço muita gente por outro lado, que eu acho que nenhum filme político neste momento faria sucesso de público no Brasil, né, de esquerda ou de direita. Agora, é que também, vendo outros grupos, né, que assistiram, eu vi posições diferentes. Nossa, assim. aquele filme do filme da Polícia Federal. Sakamoto. Pelo amor de Deus, Sakamoto, com quem você anda conversando? Porque a Laura não falou que eu sou coxinha dia desse, né? Pelo amor de Deus. Ela falou assim pra mim, ela falou assim, Laura. O filme... Não era pra você se convencer. Eu não posso fazer nada, eu tenho amigos de mais diferentes grupos sociais. O Ari Fontoura é um grande ator. O Ari Fontoura optou por uma caricatura. Não, pera um pouquinho. Medonha. Eu fui assistir o filme no dia do lançamento. Você foi? Eu fui porque... Você não esperou? Não, é que a Folha, o pessoal da Ilustrada pediu que eu escrevesse um texto que eles vão contrapor com alguém defendendo o filme, e aí eu fui lá assistir para escrever o texto. Sala de cinema vazia. No dia do lançamento eu falei, puxa, será que eu consigo ingresso? Não tinha ninguém. Começar por aí. Chega, meu Deus do céu, você sai com a ideia de que o Lula é a figura mais antipática e amarga do mundo, com quem não se pode tomar uma cerveja, e que o Sérgio Moro, que é o picolé de chuchu do judiciário, é o Miss Simpatia. Mas você sabe que eu não estou elogiando o filme. Mas eu não estou elogiando o filme. Porque o filme é ruim, como cinema ele é ruim. Ele é mal feito. Ele é mal... Cara, eu não estou elogiando. Marketing de péssima eu não estou elogiando o filme. qualidade. Eu acho pelo contrário. Eu acho que horas ela volta é um filme que diz muito mais sobre os anos do governo Lula. Pelo amor de Deus, que horas ela volta é maravilhoso, é uma obra-prima. Eu não estou falando que não é a culpa do cinema brasileiro. Eu estou falando só que existe forma de fazer um cinema político,
né, que vai Claro. atrair multidões. Não, né, a Polícia Federal é uma como que peça horas ela publicitária volta, de que é um quinta puta categoria, filme. Até gente. comentei no artigo Pelo amor de de que, Deus. olha, a Lava Jato ficou com o João Santana quase um ano no cárcere. Sim. Eu devia ter pedido uns conselhos, porque se era pra fazer marketing, fizesse de boa Outra qualidade. coisa, ao menos. como é que um juiz e um procurador vão para a estreia de um filme ver a si mesmo representados um filme que tem um patrocinador que não quis se mostrar? É incrível. Alguém descobriu? Não, e comendo pipoca, já descobriram. Mas e comendo pipoca. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa- vergonha. Essa é uma republicana. Agora, falando em vergonhas mil, em problemas, a gente teve um caso essa semana, acabou de ter um caso que uma exposição em Porto Alegre foi suspensa, que era uma exposição Queer que era- Museum, ou Queer Museum, Queer assim. Museum, e que foi suspensa em Porto Alegre a exposição, ou finalizada. Por causa de fascistas. Que era bancada pelo Santander, né, que era financiada pelo Santander, e que foi bancada porque houve muita reação negativa por parte de grupos. Eu não gosto de usar termo esquerda e direita, porque não é questão de direita e de esquerda, por grupos. Grupos de extremas direita, Grupos de extrema raivosos, direita. não era direita. Não dá pra falar que é grupo de direita Sakamoto, liberal. para de dourar a pílula. Grupo de extrema direita fascista. Mas não era direita liberal. Era tô isso, falando. sim, aí você fica fazendo essa separação quando a esquerda, a direita liberal, muito providencialmente se cala nesse momento. Calma, tem muita gente esquerda Esse liberal. Eu vou olhar aqui para a câmera e vou dizer assim: cancelem suas contas no Santander. Você, gay, humanista, ateu, libertário, povo de santo, você, diversidade, que tem conta no Santander, cancele hoje a conta. Porque é inadmissível que um banco se preste a isso. A montar uma exposição que tem Portinari, que tem Lígia Clark, que tem Volpe, uma curadoria em cima da diversidade, ela cancela isso por causa de fascistas. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Queimar livros? É isso? É mais parecido isso com o macartismo da americana, ou mais parecido isso com a Alemanha pré-guerra? na Cara, opinião de vocês? os nazistas fizeram isso. Sim. A exposição Arte Degenerada. Exatamente. Eles fizeram isso. Picasso, as vanguardas europeias foram tratadas como degeneradas. Isso é nazismo. O que essa gentalha está fazendo é péssimo, hein? E é inadmissível que artistas nesse Brasil se calem Não, esse e se é o juntem. ponto. Artistas, jornalistas, quer dizer, é uma censura. Pelo amor de Pelo amor de Deus. Deus. A gente, quando teve o caso do Gebu Salim-Marie, que foi censurado, o filme do Godard, foi um levante, né, da sociedade Claro. contra aquilo, que na verdade era uma visão do Godard, mas o que era inadmissível era a censura. Independentemente de qualquer coisa, a censura é intolerável. Nós precisamos fazer esse levante Claro. em defesa do Brasil, porque não é possível que a gente aceite uma coisa Mas dessa. eu acho que o Sakamoto tem razão no sentido de associar isso também ao macartismo. Porque eu acho que é um elemento. É que eu acho que tem muito mais cara de macartismo O clima do que que se de- criou, eu acho que o clima que se criou na sociedade brasileira no último período é um clima de um patrulhamento que pega arte, que pega opinião política, que pega professor em escola desse mesmo grupelho Sim. que agora atuou contra a exposição, teve aqui em Escola de São Paulo assediando moralmente Eu professores. fui quantas vezes Ou seja, assediado então, por esses canalhas. ou seja, eu acho ajuda-se a criar um clima com o silêncio complacente de muitos. Isso da direita né? liberal. Da direita liberal, até do suposto centro liberal. Quer dizer, ou seja, há um silêncio dessa turma, num Sim. momento de polarização, essa história de que nem um nem outro, não sou aqui, não sou acolá, meu amigo, no silêncio, se você não está aqui, você Claro, está você tá acolá. porque a conjuntura se polarizou na sociedade. Sim. E há um ambiente macartista se estabelecendo de maneira forte na realidade. Mas precisamos Ele precisa ser enfrentar. enfrentado. Essa exposição tem que ir para outro lugar público. Temos que ocupar as ruas, os artistas têm que usar os muros. Essa gente não pode censurar a arte desse jeito. Isso é um absurdo, essa gente é burra em primeiro lugar, não tem repertório. Se essa gente conhecesse minimamente a iconografia cristã, a própria, não vou nem falar dos artistas de vanguarda, eu vou falar da iconografia cristã. Aquela que foi encomendada por papas e reis para ilustrar igrejas. Você vai ver atos de violência. Você vai ver mulheres sendo estripadas, cortadas, Mas da isso própria pode. iconografia cristã. As pessoas são burras, simplesmente. As pessoas que eu digo, essas que atacaram a exposição, elas não têm repertório, elas nunca ouviram falar em Volpe, elas não sabem quem é de Cavalcante. Não, o que eu acho que é então, pior pobreza é o que sinaliza, disso. o que o Santander... Claro. Eu concordo com você, acho que tem que ter um boicote radical ao Santander. Santander. Porque o que ele sinaliza, retirando a exposição, é o seguinte... Esses caras podem. Claro. Esses caras que são um grupelho minoritário, uma porcaria, um lixo. Fascistas e tal. Eles podem. Então, eu acho que é muito grave. Eu não acho que é uma questão de gay, não é uma questão não é uma questão de um grupo ou de outro grupo. É uma questão da democracia. Ou nós vamos defender isso,
Vamos pro ralo. Eu acho que tem alguns pontos para ponderar nessa história, que é o seguinte. Primeiro, a questão de que existe uma massa amorfa que ela é guiada, que ela é pressionada por um grupo de pessoas, né? Agora, há líderes em grupos, não estou falando um ou outro, mas há líderes em vários grupos que sabem exatamente o que estão fazendo, que não são necessariamente, por isso que eu coloco o negócio da extrema-direita, que não são necessariamente de extrema-direita, mas que são extremamente competentes, com várias aspas, no sentido da palavra competente, em utilizar a comunicação pública para atingir os objetivos de poder. Tem grupos que estão querendo atingir o poder e estão fazendo e manipulando outros grupos que têm informação, digamos, parcial ou insuficiente para poder entender, às vezes, com aquilo. Aí você simplifica e fala assim, tá vendo aquele quadro lá? Aquele quadro lá, ele vai contra Deus. E aí você acaba, na verdade, empurrando, sendo que esses grupos de liderança sabem exatamente o que estão fazendo. E eu coloco esse negócio que estão fazendo, eles não sabem exatamente o que estão fazendo, porque a impressão um pouco, aí que está o ponto. E é esse que é o ponto. A impressão é que enquanto determinados grupos estão jogando xadrez no tabuleiro político, né, a resposta da esquerda, os progressistas, ela não é em xadrez também, mas ela é como se fosse uma arena de gladiador. Mas a esquerda tem uma desvantagem nessa história que você precisa levar em conta. A esquerda trabalha com reflexões mais profundas, quer dizer, se a gente vai fazer uma exposição de arte, tem uma curadoria e você faz um recorte, em geral, a gente entende como é esse recorte, né? Você quer tratar do queer, da diversidade de gênero numa exposição na história do Brasil. Aí vem alguém da extrema direita que trabalha com preconceitos profundamente arraigados e dizem aquilo ali é pedofilia, aquilo ali é zoofilia. Aliás, a Luísa Mel, que é aquela defensora dos animais, entrou nesse coro, nessa tagarelice de imbecis, dizendo que era um absurdo uma arte que trazia uma representação de zoofilia. Então, é uma desvantagem para quem quer trabalhar com reflexão e com repertório em relação a quem trabalha com frases prontas. Bandido bom é bandido morto, aquilo ali é pedofilia, ideologia de gênero. É uma desvantagem muito grande. Nós temos um país mas eu concordo com uma problemática, um déficit de educação de qualidade enorme, Sakamoto. Mas como é que você vem sabendo que é esse déficit é dado? Com instituições se colocando. Quando o Paulo Mendonça, do Canal Brasil, quando a página do Canal Brasil foi atacada na primeira temporada de Cinema em Outras Cores, que é um espaço para o cinema LGBT, para curtas metragens, e eles fizeram um ataque à página, o Paulo falou, eu não vou mover uma palha, o programa vai ao ar. O programa vai ao ar e foi um sucesso, porque eles criam falsamente uma unanimidade através do ataque, sugerem que a população inteira está contra, através desse ataque por robôs e perfis fakes, e as pessoas se impressionam com isso. O Santander não tinha o direito de se impressionar, não tinha um direito, como uma instituição, um banco, né, liberal, que trabalha com liberalismo econômico, a ideia de livre mercado, deveria ter um compromisso com as liberdades individuais e chegar para os canalhas e fascistas e dizer não, aqui não, vocês não vão atacar ninguém dentro da exposição. Eu acho que é isso. E acho que o Gé colocou um ponto importante, que é a atuação de enxame, que faz parecer que eles são, de fato, mais representativos da sociedade do que são. Isso tem muito a ver, por exemplo, com o fenômeno Bolsonaro. Você pega Bolsonaro com 20 e tantos % de intenção de votos. Você achar que 20 e tantos % da população brasileira é de ultradireita fascista, é a interpretação mais equivocada que você possa fazer disso. É um pequeno grupo que vocaliza isso, né? E o grosso do eleitorado do Bolsonaro vem muito mais pelo viés da antipolítica, de que tem que mudar tudo que está aí, de que seduzido por um discurso da ordem, esse tema da insegurança, do que ser ideologicamente de extrema-direita. Mas aí eu concordo total com o que você está falando, mas eu acho que a direita está sendo muito hábil, eu acho que o Sakamoto pegou um ponto. Porque em vez de pegar e discutir uma plataforma política, ela está discutindo valores. Comportamentos. Sim. Ela está criando um pânico moral. Um pânico moral. E a esquerda está tendo uma dificuldade enorme, porque enquanto a gente está discutindo Palocci, que nem uns idiotas, enquanto a gente, isso é traição, isso não é traição, não sei o que lá, eles estão fazendo isso. E eu acho que a gente, por exemplo, ontem eu fui numa ocupação do MTST, lá em São Bernardo do Campo. Coisa mais linda do mundo, entendeu? Quer dizer, um negócio que estava falando dos valores, da solidariedade entre as pessoas, de um ajudar o outro, valores humanos. Eu tinha um pastor ali que fez um discurso arrepiante, de lindo, em vez de ser um discurso do ódio, fazendo um discurso, somos irmãos, Eu acho que a gente tem que resgatar essas coisas, esses valores, e aí, entendeu? Senão nós vamos perder a Falando guerra. um pouco no que, continuando, a Laura pegou, que essa era a minha preocupação, porque a impressão é que a esquerda, ela está
determinados grupos, não é a direita, por isso que eu falo da direita liberal, né, eu concordo contigo, é um grupo de extrema-direita, um grupo que se coloca, se traveste como extrema-direita, mas na hora que eles atuam de forma a sequestrar a pauta pública, e só que ao invés do resto da sociedade falar assim, você quer sequestrar isso, só que o debate é ali, não é aqui. A gente vai e fica de forma reativa respondendo a um sequestro público da pauta, ao invés de pautar publicamente quais são os elementos que deveriam estar no jogo. O que aconteceu? Inclusive a eleição norte-americana do Trump foi muito nisso. O Trump sequestra a pauta pública, o pessoal fica de forma reativa, a única pessoa que era o Sanders que era capaz de pautar do outro lado não vai para as eleições mesmo. Né? Então, essa é a preocupação. Eu não estou falando que a reação não é, pelo amor de Deus, eu não estou falando que a reação não é válida e é importante. Estou só falando que a impressão é de que a gente está sempre correndo atrás do cachorro. Mas aí também, eu volto a dizer, sequestra a pauta pública, a gente tem que fazer alguma coisa. A pauta está sequestrada dessa maneira, vidas estão afetadas, essa não é uma questão menor, tem que haver reação. O que nós esperávamos das instituições democráticas é que elas nos ajudassem se colocando. Se o Tan Santander tivesse se colocado, a gente não precisaria estar falando dele aqui agora, concordo? Botaria os fascistas no seu devido lugar, não ia ameaçar nenhuma outra instituição. O que é que eu fiz com os meus difamadores? Decidi expor todos eles. Depois de esgotar todas as possibilidades de negociação privada, eu decidi expor. Vários já me pediram desculpas. Porque é isso, é a minha maneira de reagir. Eu não vou ficar gastando meu tempo agora tentando convencer cada pessoa de que o que eles põem na rede é calúnia. Não, eu vou devolver com a mesma moeda, enquanto a polícia resolve, no seu tempo, descobrir de onde parte isso. Só lembrando antes que o Boulos quer falar, a gente está começando a caminhar para o final do programa, mas eu acho que o Santander deveria, particularmente, só para começar no comentário, eu acho que o Santander deveria ter resistido e mantido, só que o Santander não é instituição pública. E aí tem um ponto importante. Tudo bem, tinha recurso público na exposição, tudo. O que me interessa, acho que o ponto que você levanta interessante, é qual o papel das instituições públicas nesse sentido, né? E aí pensar em escola, nas administrações públicas lá do próprio do Rio Grande do Sul. Qual é o papel da imprensa nessa história? Da mídia. Mas são todas as instituições responsáveis por passar adiante a grande explicação da narrativa do nosso tempo, escola, mídia, família, igreja, todo mundo trabalha, todo mundo, qual que é o papel deles nesse ponto? O que pelo menos dá para perceber é que neste ponto, neste momento exato, nem as grandes instituições, muitas delas esgarçadas numa situação maluca que a gente está vivendo, e até a população, a gente não está qualificando o debate público. Não tem tempo de qualificar o debate público. Exatamente, mas se a gente conseguisse qualificar o debate público, não sendo apenas reativo, ia ficar mais difícil. Acho que você propõe que a gente tenha uma aula sobre as vanguardas europeias, eu até dou uma aula sobre as artes. Aí você está num boteco do bar, por exemplo, tem 4 caras falando, você tem 12 amigos em volta da mesa. Um deles começa a ser homofóbico até o inferno, sabe? Tipo, absurdo, tosco. A mesa, se ela se cala, se ela simplesmente fala assim, cara, olha, desculpa, você tá, ou dá risada, e não chega e fala, amigo, porra, você tá em outro século, né? Você, tipo, vai acabar mantendo aquele comportamento, né? É o que acontece nas redes sociais também. É até mais simples, eu fico imaginando. Eu acho que tem uma dimensão de reação individual, Sakamoto, mas tem o que você também colocou quando traz o problema da reação da esquerda a esse processo, né, de como nós estamos, de algum modo, aprisionados numa pauta comportamental imposta pela direita, aliás, como reação a conquistas que tiveram, que a esquerda precisa voltar a discutir projeto. Exato. Eu acho que na medida em que a gente bota programa na mesa, olha, definir qual é a ideia de sociedade, qual é a ideia de política, qual é a ideia de democracia, qual é o projeto de economia de cada lado, né? Este é um debate e que a esquerda ficou muito acuada no último período, com medo de fazê-lo, pelo menos setores da esquerda brasileira, com receio, porque isso também significa elementos críticos de balanço daquilo que aconteceu, né? A alternativa para que a gente possa colocar o debate nos nossos termos é fazer uma discussão programática importante, democrática, pela esquerda, né, com discussão franca e aberta, qualificando o debate. Resgatar os valores nossos, que os valores da esquerda sempre foram os valores da solidariedade. Eu acho sempre foram e são, e continuam sendo. Mas o problema é o seguinte, vamos combinar, é verdade, a gente discutir o Palocci é fácil, é um traidor. Agora, o difícil é discutir o que o Palocci significou, o que os acordos que o Palocci fez. O Palocci estava fazendo ali, né? A gente está discutindo o Palocci. Do meu lado da esquerda, ninguém está discutindo o Palocci, não. O problema, sabe o que é? O problema é o seguinte, o PT abriu mão de um monte de questões da esquerda. Por exemplo, você falou, a escola sem partido.
Por exemplo, a questão do combate ao genocídio da população preta, pobre e favelada. O PT preferiu silenciar sobre isso. A guerra às drogas, o PT ajudou a fazer a guerra às drogas. Então, há uma série de pontos em que houve uma rendição a uma pauta conservadora por parte da esquerda. E agora, é isso que você falou. Se nós temos que pegar e repensar tudo que foi feito, até para não repetir os erros, uma das coisas é repensar como é que a gente faz para resgatar os valores tradicionais da esquerda. Eu concordo, discutir projeto, mas ao mesmo tempo que vamos discutir um novo projeto de esquerda, brigar, porque é isso, eles estão avançando e eu volto a dizer, é muito fácil para essa gentalha interpelar preconceitos que estão profundamente arraigados, inclusive na própria esquerda. Você sabe disso. O quanto a esquerda, em nome da causa maior, que é a luta de classes, quer minimizar e silenciar uma luta em torno das identidades, entendeu? E das liberdades individuais. Muita gente da esquerda. Então eu acho que vamos discutir projeto, vamos, mas sem esquecer que essa gentalha fascista está avançando e fechando disposições, porque está tocando num ponto que a gente também se recusou a discutir. Sim. Entendeu? A desconstruir preconceitos. Da esquerda aí, e a gente não pode dourar a pílula, não. Tem que dizer o que tem que ser dito, sem medo. Esses fascistas que fecharam a exposição agiram a partir da burrice, interpelando a ignorância, a falta de repertório, a insensibilidade das pessoas em relação às artes e a comportamentos. Essa é a verdade. Entendeu? Não tem que dourar a pílula, não. Não, mas eu acho que é dourar a pílula já. A única coisa que eu estava colocando é que há pessoas guiadas pela burrice, pela incompreensão, pelo medo, mas há pessoas sabendo exatamente o que está fazendo. Pô, quem planejou o ataque sabe o que está fazendo. E aí esse é o grande ponto, por isso que eu falei tabuleiro de xadrez. Quem planejou o ataque sabe o que está fazendo. Não vamos citar quem planejou o ataque, todo mundo sabe quem planejou o ataque. Mas essa gente, inclusive, já teve voz, inclusive, na Folha de São Paulo. Né? Quer dizer, as pessoas deveriam, inclusive, agora fazer uma meia-culpa em relação ao empoderamento que foi dado a esses fascistas. A próxima atitude é o quê? Fechar a Bienal de São Paulo? E que não botam mais 5 pessoas na rua, né? Não botam mais 5 pessoas nas ruas. Agora, nesse sentido, antes da gente encerrar, Saca, por favor. Só colocar, assim, nesse ponto do debate político, e aqui, de algum modo, todos estão organizados para participar disso, foi lançada a iniciativa do Vamos, da Frente Povo Sem Medo, que é para poder fazer esse debate. Mas fazer esse debate, como você colocou, Jean, com o pé no barro, né, e ocupando as ruas. Quer dizer, no calor das mobilizações, mas também ter condições de olhar adiante, fazer um debate da esquerda. Amanhã tem um debate aqui em São Paulo sobre economia, semana que vem tem no Rio, sexta tem em BH, Jean vai estar em BH, em novembro, Laura vai estar em Fortaleza, no de comunicações, Sakamoto teve na abertura em São Paulo, enfim, todos e todas mais do que convidados. Gente, então a gente estourou nosso tempo bastante, na verdade, mas eu quero agradecer a todo mundo que está em casa, na rua, na escola, no trabalho, cabulando aula, nos assistindo. É isso. Até a próxima. Hasta luego e hasta la vitória sempre. Sempre.